falando sobre a próxima abordagem, a abordagem humanística da administração. Nós já vimos que Taylor e Fayol fizeram um estudo bastante técnico das empresas e formularam alguns princípios. A coisa melhorou bastante, mas o pessoal operacional não estava nada bem. O que acontece? O pessoal que trabalhava nas fábricas, do mundo recém-industrializado, estava se sentindo explorado. Muitos diziam que a administração científica era só uma forma de fazer o trabalhador trabalhar mais e enriquecer o patrão. Havia um grande sentimento de exploração por parte dos operários. Um psicólogo e também sociólogo australiano, professor da Harvard Business School dos Estados Unidos, chamado Elton Mayo, fez vários estudos sobre o trabalho e motivação do trabalhador. A mais importante experiência aconteceu numa fábrica de relés telefônicos, a Western Electric Company, em Chicago, no bairro de Hawthorne. Ficou conhecida como experiência de Hawthorne. Os dirigentes da empresa estavam preocupados com o bem-estar dos funcionários. E então chamaram Mayo para a condução de uma experiência para estabelecer os efeitos das condições físicas sobre a produtividade. Nós podemos chamar isso de correlação entre variáveis, variável condição física e variável produtividade. Mayo começou testando o efeito da iluminação sobre a produtividade e não encontrou correlação entre esses fatores, ok? Ele esbarrou sim em um fator psicológico, que inicialmente foi desprezado, mas com o decorrer da experiência, esse fato foi tomando corpo, ficando mais forte. Finalmente foi aceito como importante. Com essas conclusões, o foco mudou bastante. A importância passou das tarefas lá do Taylor para as pessoas. Daquele conceito de homo econômicos, surgiu o homem social. E surgiram os conceitos de liderança, motivação e comunicação nas empresas. Algumas conclusões estão nas páginas 14 e 15. Como o nível de produção resultante da integração social, comportamento social dos empregados, recompensas e sanções sociais, grupos informais, relações humanas, importância e conteúdo do cargo e ênfase nos aspectos emocionais. Foram apontados lá por Mayo e sua equipe como muito importantes para o bom funcionamento das empresas. Com essa nova visão, os estudos sobre liderança tomaram força e surgiram alguns estudos apontando para tipos básicos de liderança. Teoria dos traços da personalidade, que dizia que certos indivíduos possuem uma condição de traços de personalidade físicas ou sociais que o conduzem à liderança. Ele cita traços físicos, intelectuais, sociais. Veja lá na página 16. Uma segunda teoria fala sobre estilos de liderança, que fala de líderes autocráticos, são aqueles que exercem seu papel mandando simplesmente, não abrindo espaço para o questionamento. E, finalmente, as teorias situacionais da liderança. O estilo varia, se adaptando a cada situação. Por exemplo, se estamos diante de um grave problema, um caso extremo, como, por exemplo, um incêndio, uma situação de falência iminente na empresa, o líder tem que dar ordens claras e imediatas. Se a situação é para decidir sobre, por exemplo, a escolha de um novo uniforme para o pessoal, pode ser mais democrática. E se finalmente se é para decidir os churrascos de confraternização de fim de ano, o líder pode deixar por conta do pessoal e ser mais liberal. Lembrando sempre que nos três casos, ele é o responsável pelos resultados. Aí na página 17, da figura 9, temos ainda influências que podem determinar o tipo de liderança que dizem respeito à situação em que se encontra a empresa, às forças do próprio gerente e às forças dos subordinados. Esse conjunto empurra o líder para um estilo que atenda melhor às três variáveis. Finalmente, temos os estudos sobre motivação, que são descritos em sua mecânica de acontecimento. O que acontece para surgir a motivação, como o fenômeno se desencadeia, e isso foi muito importante para Mayo, uma vez que os trabalhadores motivados produziriam mais com menos. Veremos um pouco mais sobre motivação nos estudos da teoria comportamental, ok? Vamos continuar nossos estudos falando sobre a próxima abordagem, a abordagem neoclássica da administração, aí na página 18. Essa teoria devolve muitos conceitos da teoria clássica
e da administração científica. E também considera fatores descobertos na teoria das relações humanas. Ela é eclética. Mas o que é eclético? A teoria neoclássica busca o que acha de melhor das outras teorias. Isso é muito bom, não é mesmo? Seu principal idealizador foi o Peter Drucker. Ele sintetizou a administração em planejar, organizar, dirigir e controlar. Um pouco mais resumido que Fayol, porém a mesma abordagem. Fayol havia falado em planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Lembra? Drucker então reúne esses verbos e afirma que tudo deve ser feito simultaneamente. O planejamento tem que ser também organizado, comandado e controlado. E assim acontece com a organização, com a direção e com o próprio controle. A isso ele deu o nome de processo administrativo. É uma teoria que vem em busca de resultados. Ela é muito prática e define conceitos como eficiência e eficácia. São conceitos simples, mas na prática a gente tem que fazer as coisas com eficiência, usando a menor quantidade de recursos e conseguir ser eficaz, entregando o que foi proposto em qualidade e tempo. De nada adianta fazer um belo carro, ser eficiente, e gastar muita energia, muito aço, muitas horas e entregá-lo fora do prazo, não ser eficaz. O certo para o sucesso da empresa é fazer com eficiência e eficácia. Drucker ainda compara o modelo centralizado com o modelo descentralizado. Mas o que é isso? É simples. A centralização a que ele se refere é com respeito às decisões. As decisões podem ser centralizadas, tomadas sempre pela alta administração, ou descentralizadas, tomadas em níveis mais baixos da empresa. Para ficar mais claros, pensemos, por exemplo, na Coca-Cola. Imagine se todas as decisões fossem tomadas na matriz. Seria quase impossível, pois a empresa é de nível mundial. Então, muitas decisões são tomadas nas próprias fábricas locais. São mais rápidas, são tomadas por pessoas que conhecem bem os problemas, e isso reduz custos, tempos, motiva o pessoal local e libera os altos funcionários da matriz para decisões estratégicas. Onde vamos investir, o que vamos vender, onde criar uma nova unidade e assim por diante. Mas isso pode trazer alguns problemas também, com decisões equivocadas e custos adicionais para a formação de gestores regionais ou locais. As funções planejar, organizar, dirigir e controlar são de fácil entendimento. Faça uma boa leitura do assunto da página 13 até a página 22 e o exercício 3 na plataforma. É rápido e bem tranquilo. Abraço!